Bom, eu gostaria de encaminhar aqui uma mensagem de Deus, da palavra do Senhor, ao bispo da Igreja Universal e à sua igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, quanto à palavra de Deus e não filosofia alguma de homem. Eu, como servo de Deus no exercício, ministro do Evangelho por apenas falar da palavra do Senhor e ajudar na obra do Senhor atualmente nas Assembleias de Deus, na cidade de Joinville e no mundo, compartilhando com os irmãos e Cristo salvos no Senhor. Eu gostaria de dizer ao Bispo Macedo e à Igreja Universal que continuem a fazer a obra de Deus num vínculo cristão, ético e daquilo que for tudo aplausível ao Senhor. Não por obras ou mãos humanas, mas por aquilo que o Senhor venha nos pedir, sem nos roubar um ao outro aquilo que é de pão e da sua palavra. Eu gostaria de dizer que, ao respeito que tem a liderança e a ética cristã, uma das igrejas maiores que existe no mundo na área evangélica e protestante, e que o Senhor tem levantado nesses últimos dias. Também gostaria de agradecer em nome da nomenclatura cristã, evangélica, persistente e referente, que entende o modo como a Igreja Universal trata com as coisas contra a forma do espiritismo e toda a obra de feitiçaria que o inimigo tem colocado, os seus bacos, posse-ídolos e toda espécie de deuses estranhos, assim por diante, que se possa dizer contra a obra e aquilo que o Senhor tem levantado desde o início da criação de todos os tempos. Então, gostaria de expressar aqui só o respeito recíproco e gostaria de deixar um abraço e uma consideração, caso haja, do meu chamado visto diante da obra e do parecer de Deus, caso mesmo parecer do líder tenha interesse ou que a Igreja Universal venha a ver alguma coisa na unção e na palavra do Espírito Santo que tenha falado conosco nesse dia. Sem forçar de modo algum, gostaria de deixar aqui o abraço, caso o Bispo Macedo assim referir à Igreja Universal, referente àquele que, entre os bispos e pastores e seus membros, que tiverem alguma vontade a passar de vista de responder esse vídeo, esse verso em palavras, a se explicar com um abraço, um aperto de mão, assim, seja ele por uma comunicação escrita de algum modo, com um recado, gostaria de deixar esclarecido que é aprovado de minha parte e bem agradecido para conosco. Também gostaria de deixar aqui, caso mesmo tenha interesse de passar o vídeo, a minha experiência com Deus, que é, antes de conhecer a Deus e o Espírito Santo, com uma palavra amiga, a minha vida não ia diante da revelação de Deus. Quer dizer, antes de eu ser uma pessoa que não tinha toda aquela força que o Espírito Santo me dá hoje, o Espírito Santo que vem de Deus, vem da palavra, ele é Deus desde a criação já, e por que não já está no final também sendo Deus, que se fala no Apocalipse, nos castiçais, nos 7 castiçais, e também em ser Deus, o Espírito Santo, ele só me ajudou até hoje. Antes de ter o Espírito Santo, as coisas não desenvolviam como o Senhor queria, e eu não prosperava como o Senhor queria, em se ter e sentir as coisas maravilhas da criação de Deus. Hoje, com o Espírito Santo, depois que me converti, já em 2004, os paradigmas cristãos, evangélicos, as coisas que o Senhor me levou a perceber e aderir da parte dele, por me levar ao cristianismo diferente daquele que eu vinha anteriormente, do qual era católico, e levar-me a um jeito protestante evangélico, porque assim foi o desígnio e a vontade dele no encontro que tive com Jesus. Ele me levou a entender e sentir mais as coisas da sua vontade. Por causa dessa separação que fez nesse jeito ecumênico e se dividir para se caminhar uma forma de evangelizar da igreja inicial que Pedro fundamentou, o catolicismo, mesmo com toda a desavença e reciprocidade de impactos por se entender ou não a história católica, de se defender a sociedade do espiritismo por causa de referência à imagem e tudo mais. Mas mesmo assim, como era cristão já autêntico desde pequeno, mas o Senhor me levou a um jeito evangélico, não para desconsiderar as coisas antigas, mas ter uma novidade de vida com o Espírito Santo, me fez ter sonhos muito mais além, que nem está no livro
de Joel, que os jovens iriam ter visões, os velhos iriam ter sonhos, e assim por diante. A minha vida foi muito mais repleta de entender o significado de Jesus. Esse mesmo apareceu para mim já, se materializou já em minha casa, já apareceu para mim de uma forma esplêndida que eu não posso quase que explicar. Mas esse Espírito Santo, que ele é junto com o Criador, o qual se manifestou em Jesus, lá na cruz do Calvário, ele nos tem se revelado à igreja todos os dias. Esse Espírito Santo é o mesmo que está na Universal, está na Deus Amor, está na Assembleia de Deus, a qual hoje ainda faço parte, e tenho um prestígio muito grande com as coisas da Igreja Universal, em compartilhar as coisas que o Senhor tem nos dado, e também o Bispo Macedo tem compartilhado com nós, por respeito somente, assim como respeito os líderes da denominação que eu estou hoje, num excesso grandioso e recinto de respeitar as coisas que o Criador nos consagrou e nos deu até o dia penitente. Então gostaria só de deixar o meu voto, que o Bispo Macedo, junto com a Igreja Universal, que ele nunca caia nem para a direita nem para a esquerda, quanto às coisas que estiverem no caminho dele, diante do Espiritismo, que ele sabe que tem mais um, ainda mais um, tem mais um ao lado de Moisés ainda, que pode ajudar ainda contra toda essa malevolência e desgraça que o inimigo tenta jogar sobre os fiéis, o qual temos nós que defendemos com autoridade toda a ordem de igreja, que o Senhor nos tornou recíprocos entre as autoridades dentro do mundo espiritual, que ele se fez rei no Israel espiritual e nos deu autoridade dentro da sua igreja e comunidade onde compartilhamos. O Bispo Macedo da Igreja Universal tem mais um líder, mais um respeito de reciprocidade de pessoa aqui a comungar da mesma fé e esperança e defender quem é fiel e busca as coisas sagradas de Deus, pelo poder do Espírito Santo e de toda a sua divindade. Amém. Então somente eu vou orar e vou pedir novamente que continue firme, para que essa igreja não se constitua só da Igreja Universal, mas ela é universal como um todo, que ela é cristã desde o início, que ela tenha a vitória dela sobre toda a obra de feitiçaria, e um dia essa feitiçaria toda a ordem de adivinhação, superstição, macumba e toda forma de abominação sobre os homens seja condenada pelo poder do Senhor Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus que se manifestou desde o início, lá no Gênesis 1 e 2, e junto com Jesus, que ele é antes da fundação do mundo, e também que se manifestou já no final, já mesmo a gente está aqui antes da fundação do mundo, e está o Pai com a glória antes da fundação do mundo, e que nós já estamos aqui antes da fundação do mundo. Só queria deixar revisto o meu apego e a gravosidade de ordem de respeito aos irmãos que estão comungando conosco, não só nesse dia, mas todos os dias afins. E também gostaria de dizer que cada um de nós não nos roubemos a nós mesmos, não roubemos aquilo que é do nosso irmão. Então que a Igreja Universal tome cuidado de não roubar coisas pertencentes a denominações diferentes. As denominações não roubam a Universal, mas a gente se junta contra a feitiçaria mesmo. Então seja aquilo lá que for um cartão de obreiro, que seja um jeito de vestir a roupa, qualquer coisa, que um não roube do outro, e que cada um, o Senhor tenha dado as coisas, que continue a se firmar com aquilo que o Senhor deu, e que cada um devolva aquilo que cada um tem, que a gente não se roube em palavras ou em orações diante do altar do Senhor, porque assim também tem uma música do Ministério Toque no Altar que diz restitui, o qual louva ao Senhor, e também há uma outra chamada Tu me sondas, do Gerson Cardoso, que louva ao Senhor também, ao menos em casa, que independente de determinada situação que nós possamos passar, o Senhor vai sempre estar conosco e vai nos dar grande vitória. Então essa música restitui, que o Senhor possa restituir a cada um aquilo que é devido, que a gente não nos roube do pão o que é um do outro, e assim a obra da feitiçaria vai cair por terra, e a gente vai se ajudar como irmãos verdadeiramente. Eu peço o meu voto e grande bênção, e que o Senhor ajude ao Bispo Macedo da Igreja Universal a fazer a sua obra, que o Senhor dê a força para fazer a vontade dele, a mim e a todos nós. Amém, amém, amém. Que grande seja o nosso voto, que a gente seja santo dentro do santuário do Senhor, que é a sua casa de oração. Assim eu agradeço ao Senhor Jesus. Amém.